E a cláusula penal veio trazer isso. E agora, rapaz, com a alteração da Lei Pelé, que acaba com a cláusula penal, não sei se acaba, mas cria duas cláusulas penais com outros nomes, né? É a indenizatória E compensatória. e a compensatória. Professor, eu penso o seguinte, vou ser extremamente sincero. É minha opinião, sob o ponto de vista acadêmico de quem pesquisou. Eu li todos os doutrinadores, professor, que tratavam sobre o tema, pelo aspecto bilateral, pelo aspecto unilateral. Eu penso que, na verdade, os derrotados não se deram por derrotados e até, talvez, forçar a criação dessa lei, primeiro aspecto. E segundo aspecto, sou sincero, foi extremamente mal elaborada. Professor, eu tenho... Nós recebemos aqui, só para te ajudar aí no teu raciocínio, o advogado de São Paulo há 2 semanas, e ele estava dizendo, 2 ou 3 semanas, e ele dizia o seguinte, que causou um alvoroço lá ele como gerente jurídico de São Paulo, um alvoroço no departamento, que falaram, nós vamos começar tudo de novo, começar a estudar tudo de novo, começar a fazer lobby para tentar mudar essa lei, enfim, e vem ao encontro do que você está dizendo, né? Professor... De que houve uma infelicidade do legislador. Houve, muito grande. Vou mais além. O senhor é um grande acadêmico, eu sou um acadêmico. Para nós isso é ótimo. Nós poderemos criar mesas de debates a torto e direito sobre o tema. Falei isso Será aqui. espetacular. Será ótimo. Para o futebol. Vamos pensar por outro lado. Vamos pegar aqui em São Paulo, tá, gente? Tem os grandes dos outros estados. Vamos pegar aqui em São Paulo para não ficar citando 50 times aqui, que nosso país é muito grande em relação ao futebol. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos tem capacidade financeira para segurar essa lei. Tem capacidade financeira, mas se, por exemplo, um grande atleta for sair do clube, gerará grandes problemas. Agora eu falo para o senhor com absoluta certeza. Eu advogo para clubes da A2 e da A3. Como advogo do futebol paulista. Como advogo para jogadores também. Então, repito, do ponto de vista acadêmico. A primeira derrota que um clube da A2 tiver, o clube fecha as portas. Que tiver de pagar a cláusula... A primeira derrota, professor, eu, por exemplo, obviamente, por questão acadêmica, quando eu proponho uma ação contra um clube, eu não peço a cláusula. Porque era o seu intercâmbio lateral. Eu não peço. Nunca peguei uma causa aqui. Por questão, eu não peço. Porque eu entendo que o jogador não recebe. Agora, para a nova lei, vamos ter que pedir. A lei nos exige. Acabou, não tem discussão. Professor, cara campeão, eu diria nós para o senhor. Acabou agora o Campeonato da A2 do Campeonato Paulista. Eu aposto com o senhor que os clubes que não classificaram demitiram seus jogadores todos. Por causa dessas coisas agora, né? E agora imagina, se for o ano que vem que isso ocorrer, com esse mecanismo novo. Rodrigo, o papo está ótimo, mas eu tenho de ir para o intervalo. E a gente volta aqui, que está sendo ótimo o que você está falando, suas colocações excelentes. Nós voltamos daqui a pouquinho com Direito Desportivo em Debate. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo mais uma vez o Rodrigo Spinelli. Só que hoje o Rodrigo não veio falar de Muay Thai ou Karatê, outras coisas das artes marciais. Me faltavam até faltaram palavras aqui. Mas hoje ele veio falar do seu livro, A Cláusula Penal nos Contratos dos Atletas Profissionais de Futebol, que foi sua dissertação de mestrado, que agora será lançado dia 3 de maio, aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, 509. 509. O número, eu não tenho certeza absoluta, mas acho que o número é esse. Mas é de frente com o metrô Brigadeiro. Então, para quem é aqui de São Paulo, pois é só qualquer coisa entra no site da editora, da LTR ou da própria Martins Fontes. Rodrigo, então nós terminamos o primeiro bloco, você estava dizendo que a cláusula penal, que é o título do seu trabalho, foi substituída pela cláusula indenizatória, pela cláusula compensatória. E a lei prevê
que os artigos 479 e 480 da CLT para contrato a prazo não se aplicam. E isso você acha que, se não tiver uma mudança, como já profetizou aqui o advogado de São Paulo, doutor Edgar, há algumas semanas, os clubes vão ter sérios problemas. Na verdade, professor... Clube pequeno, você quer dizer? Primeiro, deixa eu só fazer uma pequena ressalva sobre o livro. O fato de a lei ter sido alterada alterou para os contratos vigentes a partir da data da lei. Então, quer dizer, o livro em si serve para contratos, no mínimo, para os próximos 5 anos. Fora recurso. Então, o livro deve ter uma utilidade qualidade acadêmica ainda para a próxima década. Bem lembrado, porque alguém pode falar, não, mas cláusula penal não tem mais interesse. Primeiro que é trabalho acadêmico, e trabalho acadêmico vale para sempre. Não é quando a gente faz um trabalho em cima de uma lei para resolver ali problemas pontuais. Não, trabalho acadêmico é para sempre. Mas, de qualquer maneira, a cláusula penal nos contratos que estão vigendo continua, isso sem dúvida. Professor, eu vou só te dar vamos tentar fazer uma análise aqui acadêmica sobre o 479-480. Em primeiro lugar, eu acho um absurdo essa alteração. Em segundo lugar, quando dou aula na faculdade de contrato prazo determinado, eu falo dos contratos normais e eu sempre gosto de dar um plus, falo da aula do contrato de jogador de futebol. Que agora chamaram de contrato especial desportivo. Que, na verdade, é uma grande bobagem, com todo respeito. Não sei o que eu vou falar mais na aula. Porque antes eu explicava só o diferencial, explicava que seria o caso, usava o 479 como exemplo para identificar para os acadêmicos que como é ruim você demitir alguém, um jogador com 3 anos de contrato. Hoje em dia não serve mais esse exemplo. Porque, na verdade, o 479 está excluído. Hoje em dia, na verdade, você tem a número até de 400 vezes o salário do atleta, da cláusula nova. O que eu penso... E o mínimo é o restante do contrato. Exatamente. Quer dizer, pegaram... Olha, nós não estamos nem falando, isso aqui eu vou deixar para falar numa outra entrevista, não estamos nem falando da confusão que fazem, que não souberam nem o que é jornada. Chama a duração semanal do trabalho do atleta de jornada. Quando a gente ensina em sala de aula que jornada é diária. Então, já começa por aí a encrenca. Lembrando de suas aulas, giorno do italiano. Isso. Isso, na verdade, é a aula do senhor, não precisa nem comentar algo nesse sentido. Professor, academicamente, a lei está mal elaborada. Isso é evidente. Infelizmente, o legislador errou ao fazer a lei. Isso é fato. Terá que ser modificado. Eu penso que tem que fazer um negócio tão diferente que foi totalmente na contramão mundial. Você acha que criaram um monstrengo? Criaram um monstrengo sem conjuntura, fora do que diz o mundo. O mundo diz uma coisa, uma cláusula, e o Brasil está dizendo outra completamente diferente, sem o menor nexo. E digo mais, com relação ao famoso escalonamento. O que é o escalonamento, gente? Eu explico isso no meu livro. O atleta tem uma cláusula X para o primeiro ano de contrato. Vai passando a cada ano, vai reduzindo. No último ano, esse valor é bem menor. Isso acabou. Eu explico. Eu tenho um atleta com 5 anos no clube. Ele está firme. Chegou no último ano, ele está com nível de desgaste extremo. Só que a cláusula ela está num nível menor. Ela está mais barata. Porque ela reduzia. Reduziu. Aí, ele está no último ano e eu interesso para aquele jogador. Eu vou jogar uma Copa Libertadores e aquele valor, para mim, interessa pagar. Eu vou e cubro a cláusula e o atleta se dirige a outro clube. E isso acabou. Porque o valor hoje não é mais escalonado. O valor é um só. O valor é um só. Isso acabou para ambas as partes. Então, quer dizer, além tem erros aritméticos brutais. Tem erros legislativos. Erros aritméticos. Indenizatório sobre a média. Isso. A lei foi muito mal elaborada. Assim, juridicamente ela foi mal elaborada. Foi do ponto de vista acadêmico mal elaborada. Do ponto de vista matemático mal elaborada. Puxa vida, né? É que tem uma coisa, né? Eu disse numa das entrevistas aqui, as últimas, que eu fiquei com uma sensação de tristeza quando revogaram a 6354 de 76, que foi um grande avanço para a época, e jogaram no lixo, que era a lei que tratava só do jogador de futebol. Chegamos até uma conclusão aqui que agora acho que nem cabe mais chamar a Lei 9.615 de Lei Pelé, né? Não, na verdade, ela já mudou tanto. Ela pode, na verdade, ter outro nome, algum outro jogador de menos gabarito, se for, né? Um jogador mediano, diria, professor. A nova lei se tornou um jogador mediano. Mediano para medíocre, que não jogaria nem times do interior de São Paulo. Com todo respeito aos times do interior.